aviso de tsunami chegou com a ajuda de sirenes por volta das 5:30 da tarde de hoje, horário local, na cidade costeira de Ofunato, no norte do Japão. Ondas com 80 centímetros atingiram o porto de Kuji. O fenômeno foi registrado depois de um terremoto de magnitude 7,5. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o tremor teve epicentro no Oceano Pacífico, a 10 quilômetros de profundidade. A agência mantém o alerta para a possibilidade de novas ondas com até 3 metros atingirem partes das ilhas de Honshu e Hokkaido. Imagens da TV estatal do Japão registraram navios deixando portos como medida de precaução. Imagens aéreas também mostraram o momento em que ondas atingiram a costa de Hokkaido, enquanto veículos circulavam por estacionamentos e pessoas eram vistas em barcos e saindo de prédios. A primeira-ministra japonesa Sanai Takahashi anunciou a criação de uma força-tarefa de emergência. 本日16時53分ごろ、三陸沖を震源とする、地震が発生し、青森県で最大震度5強の強い揺れを観測しました。また岩手県、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸に津波警報が発表されるなどしております。津波警報が発表されている地域の皆様は直ちに高台や避難ビルなどより高い安全な場所に避難をしてください。政府としては地震発生後直ちに官邸危機管理センターに官邸連絡室を設置し、私からの指示を踏まえて被害状況の把握、救命救助等の災害応急対策、また国民の皆様に対する適時的確な情報提供などの対応に全力で当たっております。O Japão está localizado no chamado Círculo de Fogo, uma região com alta concentração de vulcões e fossas oceânicas. O país registra cerca de 20% dos terremotos do mundo, com magnitude igual ou superior a 6,0. O tremor desta segunda-feira ocorre 15 anos após o desastre ocorrido em março de 2011, quando um terremoto de magnitude 9, seguido de um tsunami, causou a morte de 22 mil pessoas.